para a etapa de diagramação e de edição de HTML, e eu queria avisar para vocês que toda essa diagramação que eu estou fazendo tem uma expectativa de que esse arquivo do InDesign vá servir para gerar o HTML. Porque uma coisa é você diagramar para o livro impresso pensando que o único destino desse arquivo InDesign é a geração de um PDF para gráfica. E outra coisa bem diferente é você já diagramar pensando que você vai pegar esse arquivo InDesign, vai duplicá-lo, vai fazer ajustes nele e vai gerar um HTML a partir dele, tá? Nessa seção 3 vai ter uma oportunidade que a gente vai gerar o HTML de um arquivo do InDesign diagramado e depois de um arquivo do InDesign em que a gente apenas cola o original de texto e gera o HTML. Eu acho que aí vai ficando clara a diferença, né? De como é que é diferente esse processo. Então, eu tenho aqui o arquivo do InDesign que veio do projeto gráfico, eu apenas limpei, né, tirei. Quando a gente vai colar, a gente vai aqui logo em seguida, colar o Word aqui dentro, né, inserir o arquivo do Word aqui dentro. Lá no Word eu disse para vocês, quando a gente estava na parte de edição, que se a gente cria quebras de página no Word, a gente facilita a diagramação. E isso vai ficar claro aqui, porque eu vou inserir o arquivo do Word, vou pedir para o InDesign distribuir esse conteúdo do Word pelas páginas, e aí a quebra de página já vai fazer com que esse conteúdo fique arrumado por página. Isso ajuda muito. Organização sempre ajuda, sobretudo quando você tem uma grande produção, né? Mas antes de inserir o Word, eu queria mostrar um truque que eu descobri há muito pouco tempo, que ajuda muito. A gente vai subir todo o conteúdo na camada comum aqui, que eu chamei de camada, tá? Mas eu criei aqui uma camada chamada descaracterizar. E eu vou colocar dentro dessa camada os elementos do livro que caracterizam o livro. Porque no final, para subir lá na plataforma PNLD, você tem que subir uma versão caracterizada e uma versão descaracterizada. Lá no edital tem escrito como é que é essa versão descaracterizada, o que não pode ter nela, né? Então, não pode ter nome de editor em nenhuma parte, nome de autor em nenhuma parte, não pode ter o nome da coleção. Então, todo elemento que caracteriza a obra, você já coloca nessa camada. Porque aí, na hora de gerar o arquivo descaracterizado, eu simplesmente torno invisível essa camada e aí eu posso gerar o arquivo descaracterizado, tá? É um truque que eu comecei a usar só na última produção, e antes eu tinha um baita trabalho, porque eu tinha que retirar do arquivo tudo que caracterizava, às vezes eu esquecia, já aconteceu de eu esquecer, e nem sempre na validação o validador pode te deixar trocar, né? Isso é um erro que te elimina do processo. Então vamos lá inserir o arquivo do Word. Eu vou usar um comando que é o arquivo inserir. A tecla de atalho é uma das primeiras que a gente memoriza no InDesign, é o Command D ou Ctrl D. E ela é responsável por inserir o arquivo do Word, mas também as imagens, mas também PDF, os arquivos vetoriais, até um arquivo do InDesign pode ser inserido. Isso a gente vai fazer inserindo o livro do estudante dentro do manual do professor. Então, inserir, eu encontro o arquivo do Word, que está aqui em originais. E aí ele vai entrar aqui na ponta do meu mouse, tá vendo? Ele vai entrar. Se eu clicar aqui no canto, ele vai soltar esse conteúdo nesta página e vai aparecer aqui um sinal de adição, eu vou ter que clicar nele e soltar em outras páginas. Eu não vou fazer isso. Eu vou usar duas teclas. Então, quando eu clicar aqui com o botão do mouse, eu vou ter um outro resultado se eu usar também o botão do Alt. Não sei se é possível nessa... Deixa eu tentar aumentar aqui para ver se fica melhor. Vamos ver se fica melhor.
Acho que ficou melhor, né? Aqui na ponta do mouse tem um símbolo que agora tá, um ícone que agora é um monte de linha. Eu vou clicar no Alt, aí aparece uma setinha com uma linha tortuosa. E vou clicar no Shift para aparecer uma setinha em ponta reta. Então eu vou usar Alt, Shift e fazer o clique aqui na ponta da página. Daí o que aconteceu é que o InDesign distribuiu o conteúdo do Word já fazendo as quebras de página, tá? Então, todo o conteúdo do Word entrou aqui, na quebra. Aqui no final tem um sinal de mais, mas é porque depois que a gente editar, algumas páginas ainda não estão editadas, né? Então elas estão extravasando o espaço dela. Por isso que está aparecendo aqui o mais. O mais significa que tem mais conteúdo que ainda não está aqui exibido, né? Esse sinalzinho aqui ajuda a gente a saber o que sobrou. Eu tenho que considerar que este arquivo que eu baixei, que eu apliquei aqui, ele é um arquivo que tem o livro do estudante e o manual do professor, né? E esse arquivo aqui, esse livro que eu estou montando no InDesign, ele é só do manual do professor, tá? Então, eu não vou diagramar duas vezes o livro do estudante. O que eu vou fazer? Quando chegar aqui e tiver o livro, a parte do livro do estudante, eu vou copiar e colar aqui no livro do estudante, tá? Alguns de vocês podem dizer assim, nossa, mas não é muito mais fácil gerar um arquivo do Word só para o livro do estudante? Se você imaginar que sim, faça isso, tá? Por que eu não vou fazer isso? Porque esse livro que tem um manual em U, ele é muito difícil, ele é complicado demais. Porque quando eu tirar a parte do aluno, a parte do professor aqui vai ficar solta. E eu vou ter que saber exatamente a que corresponde essa parte do professor. E eu não vou ter o livro do estudante aqui junto para saber. Então, eu deixo tudo junto para isso, tá? Para que eu já possa deixar aqui a parte do professor, que é o manual em U, na página certa, para depois só inserir aqui o arquivo da página do estudante. Então, vamos lá. Começando aqui na capa, né? Ah, tem uma coisa que eu vou fazer para todos. Aqui na página mestra, tem 3 tipos de página mestra, tá? E aí, eu vou aplicar essa MP3 colunas aqui nas iniciais, tá? Em todas as iniciais. Depois, se eu achar que eu preciso, na verdade, da de 2 colunas, aí eu aplico individualmente. Depois eu vou aplicar em todas essas páginas aqui, que são até a 16, né, que são reproduções do livro do estudante, eu vou aplicar essa reprodução LE. Por que eu vou fazer isso? Porque essas páginas mestra, eu vou clicar aqui em cima para abri-las, essas páginas mestra, elas já têm a configuração da página. Então, por exemplo, essa daqui é a página mestra reprodução LE. O que ela tem? O número da página aqui no canto. Ela já tem o espaço aqui onde vai entrar a reprodução do livro do estudante. Aqui vai entrar o link do InDesign. Aqui do lado, ela já tem essas linhas verdezinhas, estão me ajudando a demarcar a parte onde pode entrar o texto de orientação para o professor. No caso do MP, 2 colunas, o que tem? Tem o número da página aqui embaixo, tem as colunas, e tem uma coisa que vai me ajudar muito, que é essa linha aqui em cima. Essa linha aqui em cima me ajuda a deixar... Deixa eu voltar aqui para o livro para mostrar. Esse número de página está escrito aqui, página 1, página 2, página... Isso não pertence ao livro impresso, isso pertence ao livro digital. O livro impresso marca número de página assim, no canto da página. Acontece que é isso, o que eu abri aqui a aula dizendo, este arquivo vai depois servir para a edição de HTML. E eu já fiz o processo manual de chegar na edição da HTML e ficar inserindo o número de página. E garanto a vocês que é muito mais fácil fazer isso no original do que fazer isso no InDesign ou depois fazer isso na edição de HTML. Por quê? Porque quando eu vou fazer isso depois... eu preciso saber onde é que termina uma página e começa outra. Então, eu tenho que ficar trabalhando com
o PDF da obra diagramada ou qualquer outra referência para ficar inserindo o número de página. Enquanto quando eu faço isso lá no original, é muito rápido de fazer no original, não dá um grande volume de trabalho no final, mas se alguém for ficar fazendo isso em todos os HTMLs, isso vai gerar muitas horas de trabalho. Então, eu deixo aqui. Só que eu fiz aqui na página mestra, essa linha acima da caixa, né, da mancha, onde que é a parte útil da página. Por quê? Porque esse número de página vai ficar aqui no canto em branco. Eu vou pegar o estilo dele no final, vou transformar em cor branca. Então ele vai sumir, ele não vai aparecer. Quando você gerar o PDF para gráfica, não vai aparecer esse número de página. Mas ele vai ser muito útil na geração do HTML. Então vamos lá, eu vou colocar a página mestra 3 colunas, da página 1 até a página 4. Da 1 até a 4. Então, 3 colunas. Aplicar a página principal a páginas. Então aqui, escolhi a página, 3 colunas, e vou aplicar a 1 até 5. Ok. Deixa eu ver se entrou. Pronto, entrou. Joia. Aí, nossa, aqui está o número de página errado. A 4 e a 5. Aí agora eu vou da 6 até 16, que é onde termina, né, a página, o livro do aluno. Então, das 6 a 16, é isso mesmo, das 6 a 16, eu vou entrar com a página reprodução do livro do estudante. 5, 6. Aqui. Aplicar a página principal a páginas, vou escolher aqui, escolher aqui reprodução LE e vou colocar 5 ou 6? Ixi, agora não, é 6 a 16, né? 6 a 16. Pronto, ó, já me apresentou aqui a página. Eu sei que fica tudo muito confuso, mas se você clicar fora aqui da área, né, fora das caixas, e apertar o W, você consegue olhar para o conteúdo sem esse monte de linha, tá? Mas eles vão nos ajudar. Então, vou começar aqui na página 1. Eu vou levar a caixa um pouco mais para cima, ó, tá vendo a página? Eu já fiz esse cálculo, né? Para sempre a página ficar nessa parte de cima e não ocupar a parte útil da página. Agora eu vou inserir o logotipo da coleção e o logotipo da editora, que são os dois arquivos que estão sendo solicitados aqui, né? Quando eu inserir esse arquivo, isso não quer dizer que ele entrou no InDesign, ele fica só como um link, tá? Então, se eu mudar o arquivo original, se eu deletar, por exemplo, o arquivo original, ele some também do InDesign. Se eu modificar o arquivo original, ele se modifica também no InDesign, porque ele é só um link. Então, é o logo da coleção e o logo da editora. Vou soltar aqui o logo da coleção, o logo da editora. Por que eu soltei fora? Porque eu quero depois fazer esses arquivos de imagens serem ancorados aqui dentro da caixa. Essa caixa que está aqui, ela é contínua até o final do conteúdo, porque eu inseri um arquivo do Word e esse arquivo do Word cria uma caixa contínua. Por que isso é importante? Porque lá no HTML, cada caixa vai se transformar num corpo do HTML, vai ficar dentro de uma etiqueta body. Então, se você criar um monte de caixa, você vai ter muita edição lá no HTML. O melhor é que cada arquivo tenha só uma caixa. A única exceção vão ser os créditos de imagem. Quando eles chegarem nos créditos de imagem, eu mostro para vocês. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o texto alternativo da imagem, vou recortar. Aí eu venho com a ferramenta de seleção, né? Seleciono a figura que corresponde a esse texto alternativo, clico com o botão direito
e escolho essa opção, opções de exportação do objeto. É aí que a gente vai colocar o texto alternativo. E quando o InDesign gerar o arquivo HTML, ele já vai gerar com o texto alternativo. Isso também ajuda muito lá na edição. Aqui na aba texto alternativo, texto alt, né, eu escolho personalizado e colo aquele texto que estava lá no parágrafo. Aqui, gente, não pode entrar aspas, tá? No texto alternativo. Se você colocar aspas aqui, lá na edição do HTML, você vai ter trabalho para limpar. Depois vou colocar o texto alternativo do logotipo da Boreal. Clico aqui com a ferramenta de seleção, escolho o botão direito, escolho opções de exportação de objeto, personalizado e colo o logotipo. Agora, esse texto que está aqui não me serve para nada, tá? A única coisa que eu vou fazer é pegar esse parágrafo limpo para poder inserir o arquivo nele. Só isso que eu vou fazer. Esse parágrafo, ele está com um estilo de figura. E esse estilo de figura, depois, quando gerar o HTML, ele corresponde a uma classe lá de figura que já tem uma configuração. Então, todas na diagramação para impresso, né, que a gente vai depois transformar num HTML para o livro digital, todas as figuras precisam estar ancoradas dentro da caixa, tá? Isso precisa ser feito, é uma condição para dar certo. Então, vou recortar aqui e vou colocar aqui na caixa. Então, esse daqui é o figura. Eu fiz uma mudança no estilo, tá vendo? O InDesign já colocou aqui um figura mais, tá? Quando eu gerar o HTML, se eu não retirar essa mudança que eu fiz, ele gera um span lá no HTML. Mas quando eu chegar nessa aula, a gente vai olhar para isso com mais calma. Vou também ancorar aqui o logotipo da editora. Aqui apareceu esse rosinha, porque essa fonte não aceita aquele primeiro, o Azinho no alto, feito automaticamente pelo teclado. A gente tem que digitar o A minúsculo e colocar aqui o sobrescrito. Tá? Aqui era uma bolinha, um bullet. Ele não está aceitando o bullet que veio do Word. Então, eu clico aqui em tipo, inserir caractere especial, símbolos, caractere do marcador. Aí ele vai inserir um bullet que é apropriado para essa fonte. Pronto. Para arrumar essa página, eu preciso ainda organizar essas informações de acordo com o projeto gráfico, né? Então aqui eu não estou recortando a caixa, acho que isso é super importante para quem, como eu, não é diagramador, não é editor de arte, é alguém de texto, tá? Eu não vou tirar essas informações de dentro da caixa, eu só vou mudar a forma da caixa, porque eu não preciso que cada página tenha aqui uma forma da caixa. Tudo isso está dentro da caixa, tanto é que quando eu subi aqui a caixa e reduzi o tamanho dela, desse lugar, o texto correu para a página seguinte. Então, o texto continua aqui dentro dessa caixa toda, que vai até o final do coisa. A diferença é que eu tenho maleabilidade aqui no InDesign para colocar esse texto onde eu quiser. E isso não afeta o HTML se você não criar uma nova caixa. Então, o texto continua aqui, eu só estou moldando o texto de acordo com o que me convém, de acordo com o projeto gráfico, né? Então, no projeto gráfico está mais ou menos assim. E ainda tem aqui o logotipo da editora com os dados da edição. Não tá bonita, gente, mas eu não vou me esforçar para deixar bonita, não, porque eu não tenho muito tempo, né, para terminar o curso. E ainda tem muita coisa, então vou deixar assim mesmo. Só o que eu vou fazer? Como eu moldei aqui separando os textos, eu já consigo colocar esse texto aqui
dentro da camada de descaracterizar ou de caracterizar. Eu já consigo separar aqui o que vai em cada camada. Por exemplo, quando a gente tem o texto descaracterizado, no frontispício, pode ter o nome do componente que é preparo, pode ter a indicação manual do professor, pode ter a área, pão de queijo, e a faixa etária, que é crianças. Mas essas outras informações não pode ter nome da coleção, nome de autor, mini biografia, editor, edição, local, data, isso não pode ter. Então, o que está faltando aqui para ficar certinho, né? Eu tirar o preparo do mesmo molde aqui, né? Do mesmo polígono que o logo da coleção. Eu vou fazer isso agora, ó. Eu vou pegar aqui, vou colocar o preparo sozinho aqui. Por que eu fiz isso? Porque agora eu deixo o preparo e deixo o manual do professor Pão de Queijo Crianças aqui na página. E todos esse resto aqui eu vou mudar de camada. Eu vou levar esse resto lá para cima. Só tem um problema aqui que eu tenho que clicar na caixa como um todo, né? Então a caixa está aqui, ó, página 1. Eu vou levar lá para cima, descaracterizar. Tá. Aí a caixa aqui de nome de professor, eu vou levar lá para cima para descaracterizar. E essa caixa que tem local, editora e tudo mais, também vou levar lá para cima. Olha o que vai acontecer quando eu deixar invisível. Pronto. Já ficou o frontispício como ele tem que ser, né, na versão descaracterizada, tá? A página de crédito inteirinha fica na versão, fica de fora, fica em branco na versão descaracterizada. Então, eu também vou fazer isso na página de crédito. Deixa eu só colocar o logotipo aqui com o site. Command D. Logo com site. Aí vou recortar o texto alternativo. E vou colar, recortar e colar aqui no... Pronto. Aqui, para deixar melhor, eu posso separar a ficha catalográfica, para ela não ficar tão larga assim, tá? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocá-la em polígonos diferentes. E os dados da editora eu vou colocar aqui no canto. Pronto. Agora, peraí, aqui, deixa eu subir aqui para... Ó, aqui o número de página não está encostando lá no alto, porque toda quebra de página gera um parágrafo, tá? Eu não sei como resolver esse bug. Toda vez que eu entro o Word no InDesign, a quebra de página vira um parágrafo. Tem que eliminá-lo assim na mão. Então, eu vou colocar... Só um momentinho. Vou colocar essas 3 caixas, vou marcá-las. Opa. Vou marcá-las aqui, porque eu vou colocá-las as 3 lá em cima no descaracterizar. Tá. Quando eu for gerar a versão descaracterizada, pronto, a página já está em branco. Deixa eu só tirar o número de página aqui do primeiro, né? Aliás, eu não costumo colocar número de página até chegar no sumário, tá? Não sei se isso é um padrão, mas aprendi assim, acabo fazendo assim. E aí eu deixo a numeração só a partir do sumário. Essa numeração veio junto com a página mestra, né? Eu tirei usando o Ctrl Shift. Você clica segura Ctrl Shift, clica com o mouse e aí você consegue eliminar aquele elemento da página que veio da página mestra. Agora aqui no aluno, eu vou usar como referência essa página de 3 colunas. Ainda assim, gente, ficou muito branco aqui, tá? O melhor é que não tivesse ficado tanto branco. É um problema no HTML você ter tanto branco assim. O que dá para fazer é, eu separo aqui dos polígonos, né, a página do resto do texto para deixá-la mais no meio, tá? É um truque assim, ó, para ver se deixa menos branco.
mas ainda assim tá bastante branco, né? Aqui no sumário, a gente tem um errinho aqui, porque esse estilo, ele tá como se fosse de colunas. Mas, na verdade, o sumário não precisa de coluna, ainda mais um sumário tão pequeno quanto esse, né? Então, eu vou clicar aqui com o botão direito no estilo para mudar essa característica do estilo. Tá aqui em transpor colunas, eu vou deixar em coluna única. Olha, já melhorou, mas ainda tá muito branco, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra, tá? Eu vou separar esses conteúdos em polígonos diferentes. Ah, inclusive eu posso deixar só assim no canto. Ah, ó, já deu uma melhorada, né? Já não ficou tão... Aqui na página 5 tem uma vantagem aqui. Eu tenho 5 imagens, né, 5 figuras, mas elas têm o mesmo texto alternativo. Então eu vou inserir as 5 de uma vez, depois vou recortar aqui o texto alternativo e vou colar em cada uma. Vai ficar mais fácil de fazer. Então é vinhetas, ícone quadrado, quadrado, redondo e pontinhos. Então, a vinheta está aqui embaixo. Ícone redondo, ícone quadrado, quadrado, círculo, ícone pontinhos. É só clicar aqui e ele vai soltando no tamanho certinho. Se eu segurar o mouse e puxar, eu posso escolher o tamanho da figura. Mas aqui convém manter o tamanho original da figura. Agora eu vou fazer aquilo que eu falei, do texto alternativo, né? É o mesmo texto alternativo, então é só recortar uma vez e depois só colar. Pronto. Agora eu vou recortar e colar lá na posição correta dele. E aqui, o figura vinheta, ele tá com esse mais porque ele tá centralizado à esquerda, né? Centralizado, ele tá recuado à esquerda. Eu vou clicar aqui em cima, apertando a tecla Alt. Alt e clica. E aí ele volta à configuração padrão do estilo, tá? Ai, perdão, que eu acho que eu fiz uma troca aqui, né? Aqui é o quadrado e o redondo é lá embaixo. Fiz uma confusão. É esse mesmo, agora é o redondo. Aí o quadrado, círculo e redondo. E aí ele correu a página, mas tudo bem, porque eu ainda tenho que colocar isso em colunas, né? Aí aqui vem decisões que são relevantes de equipe de arte, de uma editora tomar, né? Se você é como eu sozinho, é você que decide o que for mais fácil para você, mas quando tem uma equipe, a equipe precisa decidir juntas. Pelo seguinte, nessa situação aqui, eu vou colocar todo esse texto em 3 colunas. Então, eu tenho esses estilos aqui, que são estilos de mancha de ponta a ponta, da mancha, da largura da mancha. Uma coisa que os diagramadores fazem com frequência é criar um estilo novo, com base nesse. Então, com base nesse daqui, clica criar um estilo, vai chamar, por exemplo, texto miolo 3 colunas, por exemplo. E aí,
coloca lá nesse estilo a característica de que tem que ser em colunas. Aí cria um estilo aqui, figura, vinheta, 3 colunas. E faz a mesma coisa, né? O outro jeito é você atribuir essa característica a esses elementos. Então aí vai aparecer um mais aqui na frente, né, quando você clicar nesse estilo, porque uma característica ou mais características do estilo foram modificadas. Esse mais avisa isso, né? E aí deixar desse jeito. Quando você for gerar o HTML, as duas soluções demandam trabalho. Se você gerou um estilo novo, chamado, por exemplo, figura, vinheta, 3 colunas, você tem que eliminá-lo. Porque ele não está lá na folha CSS. E a folha CSS não vai ficar sendo enorme só para garantir que os estilos que só fazem sentido no impresso aconteçam lá no digital. Não faz muito sentido. Além disso, cada diagramador costuma criar o seu próprio estilo aqui e começa a fazer a multiplicação dos estilos. Então, se você tentar fazer uma folha CSS enorme, já abrigando os estilos todos que podem vir a ser criados na diagramação do impresso, você vai ficar doido. Então, o melhor vai ser, na hora de gerar o HTML, você vai duplicar esse arquivo do InDesign e vai eliminar esses estilos, tá? E vai pedir para que aqueles parágrafos que estejam no estilo figura, vinheta, 3 colunas, passem a ser para o estilo figura, vinheta. Isso não é difícil, só que isso tem que ser feito. Se você optar pelo que eu vou fazer aqui agora, que é só mudar a característica do estilo, você, na hora de gerar o HTML, deve... Não é um grande problema se você esquecer, mas você deve retirar essa característica especial que você colocou, voltar à característica padrão do estilo. Por quê? Quando o InDesign for gerar o HTML, todos os estilos que tiverem com maisinho aqui, ele vai gerar uma classe de spam, que é uma classe de estilo de caractere no jargão aqui do InDesign. E aí você vai ter que limpar isso lá no HTML. Por que que eu uso essa opção? Porque se eu esquecer de limpar os estilos e deixá-los sujos irem para o HTML, a única coisa que vai acontecer é eu ter que eliminar esses spams e, apesar de dar trabalho, eu acho que o risco é menor do que eu gerar um HTML com uma classe que não corresponde a nada que está na folha CSS. Porque se o diagramador ficar gerando aqui um monte de estilos diferentes e esses estilos não forem eliminados, quando chegar lá no HTML, esses estilos não vão corresponder a nenhuma classe de HTML. E aquele parágrafo vai ficar sem classe. E aí você vai ter que atribuir. E isso dá mais trabalho, isso exige mais atenção. Então, num trabalho que já é tão detalhado, eu prefiro não me arriscar tanto. Tá? Eu já fiz assim a primeira vez que eu fiz, e vira e mexe tinha que ficar revendo o HTML item por item. Deu muito trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar esses parágrafos e vou criar as colunas aqui, mesmo que essas colunas não estejam previstas no estilo. Eu clico aqui do lado, ó, nesse íconezinho aqui do canto direito, tá? Cliquei nele e escolho transpor colunas. Aí eu vou escolher dividir coluna e vou escolher aqui a medianiza interna, que é esse espaço entre as colunas, de 8 milímetros. Ai, perdão que eu escolhi duas, né? São 3, perdão. Fiquei desatenta aqui. Pronto, agora são 3. Aí ele dividiu em 3 e ele tenta deixar as colunas aqui do mesmo tamanho. Eu não lembro mais como é que faz para você mudar isso, porque eu me habituei tanto a fazer no improviso que eu não sei o jeito certinho, tá? Vou explicar o improviso que eu faço. Primeira coisa é que esses textos não estão ordenados, então eu posso mudar a ordem. Então eu vou pegar esse pequeno aqui, que eu acho que esse pequeno cabe aqui, ó, e aí não vai subir esse texto lá para o alto. Eu vou pegar esse texto, vou colar aqui, eu recortei, né? Colei aqui. Olha, ainda sobrou um saboroso lá em cima, tá? Mas
eu acho que se eu clicar aqui com espaço e começar a dar uns espaços aqui, ó, já deu uma resolvida aí nesse saboroso, tá? Dei mais um espaço e ele andou para lá. Então, o que eu fiz foi criar espaço aqui para... Isso é um improviso? É um improviso e é feio. Não estou feliz de mostrar o meu amadorismo, mas para mim é um jeito mais fácil de resolver. Em uma produção grande, a gente está com bastante coisa, né? Vamos ver como ficou. Eu ainda acho que isso aqui está muito grudadinho, tá? Eu daria um espacinho aqui, mas toda vez que eu mudar uma característica do estilo, eu vou ter que fazer aquilo de limpar de novo. Como esse estilo já está, esse estilo de figuras, olha, já está modificado, eu vou aumentar aqui no alto eu consigo aumentar a distância, né, entre as linhas. Eu vou aumentar aqui, entre as linhas não, entre os parágrafos, né. Eu vou colocar 8. Vamos ver se, não, 8 não foi bom não. Corre para lá, 7, 6, ó, 6 foi bom. Pronto. Organizei a página do livro. Aqui esse estilo tá com a cor errada, tá? Essa cor não é a cor do projeto. Eu vou clicar aqui com o botão direito no estilo, né? Editar. E aí vou escolher outra cor, que é a cor do projeto, a cor 1. Olha, aqui começa a parte que tem o livro do estudante e o manual do professor. Vejam aqui, isso daqui é manual do professor, a resposta é manual do professor, né? Aqui está respostas pessoais. Toda essa parte aqui, ó, começam as orientações para o professor, são do manual do manual em 1. Então, isso daqui vai ter que entrar aqui nesse canto da página, nessa parte do canto. Só que eu não vou tirar isso aqui da caixa. O que eu vou tirar da caixa é exatamente o livro do estudante, a parte do livro do estudante, ok? E deixando respostas aqui, as respostas, tá? Infelizmente as respostas vão ficar em caixas separadas aqui. Deixa eu... As respostas no manual em 1, na edição de HTML, para mim, sempre são um desafio, gente. Por quê? Você pode pensar assim, deixa ela dentro aqui da caixa, com todos os outros textos, e faz aquilo que você fez no frontispício, né? De usar os polígonos diferentes. A questão é que essa resposta pessoal, depois quando eu for gerar o HTML, ela vai me dar uma canseira, porque ela vai voltar a entrar aqui no meio do livro do estudante. Deixa eu mostrar o livro, acho que é o melhor, né? Mostrar o nosso livro digital, o livro digital aqui do curso. Eu já mostrei em outra aula, mas deixa eu mostrar que eu acho que vai ficar mais claro. Deixa eu tentar achar aqui. Ó, curso, livro do estudante, mas não é... Deixa eu ver se eu consigo entrar no manual do professor. Manual... Aqui, ó, manual professor. Ó, vou bem nesse do respostas pessoais, tá? Aqui no livro digital, não tem a reprodução do livro do estudante num canto, as orientações aqui nas pontas e essas respostas pessoais no meio. As respostas, tudo que é resposta entra embaixo da pergunta, entra inserido no livro do estudante. Foi isso que deu muito trabalho nesse livro de projetos, de onde eu tirei essa página. Vou mostrar aqui outra, ó. Tem resposta pessoal, e aqui começa o que lá no InDesign está no canto, né? Deixa eu abrir o InDesign de novo. O que aqui no InDesign vai entrar aqui no cantinho, aqui no livro digital, ele entra embaixo, né? Então, ok. E essas respostas entram onde estão as perguntas, inclusive no meio, ó.
Aqui tá sempre no canto. Ó, aqui tem um no meio do livro do estudante, ó, no meio do livro do estudante. Isso deu muito trabalho, porque você tinha que saber exatamente onde inserir. Por isso que, quando eu chegar na parte do HTML, eu vou mostrar para vocês como é que a gente gera o HTML a partir do original de texto, porque se você está com o original de texto prontinho, arrumadinho, inclusive com as emendas de revisão de primeira prova do livro impresso, você não vai ficar sofrendo como eu, copiando e colando para lá e para cá. Você já vai usar o próprio original de texto para gerar esse HTML. Isso ajuda bastante. Mas eu estou dando muita explicação que é lá para frente e tá ficando longo, né? Então, vou recortar aqui a partir da página 6, tá? Até o fim das instruções do livro do estudante. Recortei. E aqui no livro do estudante eu vou achar a página 6. Deixa eu aplicar o estilo em todas, porque tá tudo sem a página mestre, né? Vou aplicar esse de 3 colunas, tá? Todas as páginas. Pronto. Página 4, página 5, página 6. Então, aqui entra a página 6, tá? Eu vou clicar aqui na caixa de texto e vou abrir uma caixa aqui no livro. Se eu clicar aqui nesse símbolozinho aqui do canto, clico uma vez, eu posso levar essa caixa para o lado, tá? E sempre clicar aqui e clicar outra caixa. Por quê? Eu vou trazer o material lá do MP, o que é do livro do estudante, para cá, mas eu não vou ficar colando aqui fora das caixas de texto e criando um monte de caixa de texto. Porque, como eu disse, um monte de caixa de texto cria um monte de corpo de HTML. Eu quero tudo dentro da mesma caixa. Então, eu venho aqui dentro da caixa e colo aquilo que eu recortei lá aqui dentro da caixa. Aí, aqui, eu vou inserir uma quebra de página. Então, eu venho aqui no tipo, inserir quebra, e aí tem várias quebras aqui. Eu vou escolher a quebra de página. Então, tipo, inserir quebra, quebra de página. Porque a próxima página que eu recortar de lá, eu vou vir e vou colar aqui dentro. Vocês podem pensar assim, nossa, que trampo. É verdade, é um trampo. Mas se você for desmembrar os Words, para você já inserir o Word aqui direto no livro do estudante, você tem que achar algum jeito de a gente saber que esse texto, deixa eu voltar aqui, esse texto aqui que sobrou, que é o texto do manual do professor, e que essa resposta que está aqui corresponde a essa página do estudante. Se você achar um jeito de fazer isso, ok, fica perfeito, tá? Você pode inserir número de página, você pode colocar alguma referência, enfim, o que você achar que vai funcionar com o diagramador da editora de vocês. Mas, no meu caso, eu acho que, dos que eu já testei, eu acho que isso é o menos pior. O melhor, gente, é não ter manual em U, tá? Então, sempre que o edital deixar assim, pode usar o manual em U, se tá pode, você pode ter certeza que não é obrigatório, e aí você convence todo mundo a não ter o tal do manual em U. É a melhor coisa, porque ele dá trabalho no InDesign para gerar o livro impresso, e ele dá mais trabalho ainda para gerar o HTML, se você não tem o original de texto completinho, com todas as emendas de revisão de primeira prova, tá? Se você trabalha numa editora em que as pessoas editam em prova e só o InDesign é que tem a versão mais atualizada do livro, aí vai dar trabalho fazer o livro digital do manual em U, vai dar muito trabalho. E talvez tenha um monte de erro. Então, aqui no livro do MP, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir aqui a caixa, né, o polígono, para ele ficar aqui no cantinho. Aqui no livro em U não tem muito problema ficar em branco, tá? É que assim, eu coloquei muito poucas orientações aqui, normalmente eu coloco muito mais orientação. Então você tem todo esse espaço aqui para usar. Mas se você não usar em todas as páginas, não tem problema. O problema é se em nenhuma você botou nada muito longo, que vai ser o caso aqui, né? Aí ficou muito branco, você pode ter algum tipo de problema, tá? E aí que a caixa de respostas pessoais eu vou deixar ela solta aqui. Solta. Quando a gente gerar o HTML deste arquivo, vocês vão ver para onde vai essa caixa.
Porque eu acho que esse é um jeito de a gente ter problemas, né? De fazer acontecer. Aí fica a gosto do freguês, seguir, ou ir fazendo livro do estudante, editando, diagramando o livro do estudante, livro MP. Eu vou fazer isso porque quando eu chegar aqui numa situação em que eu já tiver falado as coisas que eu planejei aqui falar, eu vou interromper o vídeo e vou seguir diagramando sem o vídeo, porque senão vocês vão ficar aqui horas vendo alguém diagramar, que é uma coisa meio bem chata, né? Então eu vou inserir aqui agora a vinheta. Aí vocês lembram que aqui no MP já tem essa vinheta, né? Então eu vou copiá-la, porque ela já está com, inclusive ela já está com um texto alternativo. Então não faz sentido eu inserir outra e fazer outra. Vou copiá-la. Vou copiar esse arquivo e botar aqui no lugar. Não preciso nem mexer aqui no texto alternativo, porque eu já mexi no texto alternativo. Aqui figura a vinheta, deixa eu arrumá-la. Colocá-la no canto. Aqui esse de novo, né? Esse título vou arrumar de novo, porque eu arrumei lá no arquivo de MP e ele é do LE. Deixa eu trocar a cor do caractere. Aí aqui entra o LE01. Tá? Então, Command D, LE01. Vamos ver o tamanho da foto. Eu vou clicar uma vez e ele vai entrar no tamanho natural. Tá muito grande, né? Então eu dou Ctrl Z para voltar e eu vou escolher o tamanho dele, tá? Vou colocar inicialmente aqui com o tamanho da mancha. Depois eu posso editar se achar que tá muito grande. Vou copiar o texto alternativo e colar. Ups, espera lá que eu tirei mais do que devia aqui. Pronto. Clico na imagem, botão direito, opções de exportação do objeto, personalizado e clico. Agora eu vou inserir essa imagem aqui dentro da caixa. Porque, como eu disse, todas as imagens precisam estar ancoradas dentro da caixa, tá? Aí você pode perguntar assim, mas eu quero uma imagem que vaze a página. Tudo bem. Aí você vai fazer como eu fiz aqui no frontispício, né? Você vai criar vários polígonos, um desses polígonos vai ser a sua foto aqui dentro, e aí esse polígono vai ser enorme, então a sua foto vai ficar enorme. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é a sua foto estar numa caixa distinta, autônoma, em relação à caixa principal aqui, que é a caixa única do livro, tá? Então, vou copiar, eu vou recortar e colar aqui dentro. Então, eu continuei aproveitando o estilo figura, tá? Só que eu tirei o texto que estava lá. Aí vem o crédito, tá? O crédito é um grande problema nessa geração do livro digital. Porque no livro digital, o crédito entra como uma lista no final do volume. Ele não entra junto lá com a foto, com a ilustração. Inclusive, essa lista, quando eu chegar lá, vou contar para vocês, eu já montei essa lista tirando os créditos do InDesign, copiando, colando, deu um trabalho monstruoso. Aí na produção seguinte eu comecei a fazer esses créditos no original de texto e retirando do original de texto, que é muito mais fácil. Só que aqui no InDesign, se eu estou preparando o InDesign para depois gerar o HTML, eu tenho que saber o que fazer com esse crédito, porque ele, na verdade, no livro digital vai ser jogado fora. E o jeito que eu achei mais eficiente, que pode não ser, mas foi a solução que eu encontrei, é eu tirar esse crédito aqui de dentro da caixa. Então eu vou recortar, vou colar fora da caixa. Ele vai ficar numa caixa autônoma, tá? Como ficou a resposta ao professor lá. Essa caixa aqui não tem nenhuma ligação com a caixa contínua de texto que eu estou criando aqui no livro do estudante. É uma caixa autônoma. Quando eu gerar o HTML, essas caixas autônomas vão ficar lá no final do arquivo. E aí eu vou eliminá-las. Vou simplesmente jogá-las fora. Foi o jeito que eu achei. Aí, numa produção, eu fiz isso, mas eu juntei o crédito com a imagem.
Então, quando eu inseri a imagem aqui dentro, eu já inseri com crédito grudado, como um agrupamento, como um grupo. Eu usei, inclusive, a função agrupar. O que deu de problema? Quando eu gerei o HTML, o texto alternativo que estava aqui na figura não foi junto com o grupo. Quando você agrupa a imagem, ou um conjunto de imagens, ou imagem com um bloco de texto, e forma um grupo, não tem como você exportar o texto alternativo. Então, deu problema, né? Aí, esse foi o jeito que eu achei menos problemático. Botar o crédito aqui do lado, numa caixa autônoma, ele não está grudado, né? Não está agrupado com a imagem. Daí aqui eu vou fazer uma coisa que é deixa eu aproximar aqui para mostrar para vocês. O crédito não pode ficar assim grudadinho na imagem, tá? Então eu vou usar um recurso que é Command B. Então você clica aqui na caixa, clica em Command B, B de bola, ou Ctrl B se você está no Windows, né? Aí ele abre essas caixas que são as opções do quadro de texto, tá? Aí aqui eu vou colocar um espaçamento superior de 1 milímetro. Opa, peraí que tá no link aqui para todos terem a mesma característica, né? Eu quero só no superior, 1 milímetro. Aqui eu posso alinhar superior, centro, inferior. Isso ajuda muito dependendo da posição da sua legenda. Mas nesse caso aqui superior tá ok. Então, ó, ele criou uma linha de 1 milímetro, tá? E pode ser interessante deixá-lo alinhado, né? Vamos ver se eu consigo. Esse pão de queijo, essa foto tá muito grudada, né? No texto, mas deixa eu terminar aqui que eu já vejo o que dá para fazer aí. Aqui você tem abertura perguntas, deixa eu botá-la na abertura perguntas, abertura perguntas. Abertura perguntas. Deixa eu abrir o projeto gráfico, porque eu não sei o que entra aqui na frente, se é um tracinho, o que é que entra. Deixa eu abrir aqui o projeto gráfico. Aqui, abertura. Ah, é um tracinho, né? Que bom, porque daí me permite dividir uma outra coisa que ajuda muito aqui no InDesign. Foi um colega que me ensinou isso. Aqui eu poderia procurar um objeto especial para colocar, né? Mas existe um jeito de você usar alguns pequenos símbolos dentro do InDesign usando uma fonte que chama Elegante Cons, tá? Eu já tenho ela instalada aqui no meu computador, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma letra qualquer aqui, tá? Só para vocês verem o que acontece. Então, eu marquei essa letra e eu vou mudar a fonte dessa letra, tá? Com a fonte padrão que é Fire Sans Condensed. E eu vou colocar a fonte Elegante Cons. Deixa eu achá-la aqui. Aqui, ó. Elegante Icons. Elegante. Deve ser Elegant Icons, né? Eu imagino, porque tá em inglês. E eu tô lendo Elegant Icons, ok? De todo jeito, vejam aqui do lado que todas as outras fontes estão mostrando W, né? E essa está mostrando um tracinho. É porque essa fonte ela é formada de ícones. E cada letra, cada tecla do seu alfabeto forma um ícone diferente. Naquele caso, é uma setinha. Eu teria que procurar aqui qual que é a letra que forma essa setinha. Mas eu vou fazer isso aqui fora, né? Então eu copiei e colei aqui fora, porque eu acho que isso, enfim, é uma coisa boa de partilhar com vocês. Eu vou simplesmente apertando A, B, C, D.
E se você tá em maiúsculo ou minúsculo, também faz diferença, ó. Vou colocar em minúscula. A, B, C... Ixi, já foi pro... Deixa eu... A, B, C, D. Coloquei o ABC em minúsculo. Agora eu vou colocar o ABC em maiúsculo. A, B, C. Então, eu teria que correr aqui para achar qual que é o da setinha. Eu não vou gastar meu tempo tentando achar o da setinha. Eu vou simplesmente abrir o arquivo do projeto gráfico e vou copiar, né? Claro, é muito mais fácil do que ficar tentando encontrar aqui qual que é a letra. Mas se vocês quiserem experimentar aí, vocês podem ver um monte de símbolo legal. É muito bom quando chega na página de Para Saber Mais, que aí tem vídeo, tem áudio, podcast, tem livro. Então eles têm vários símbolos. Você pode usar esses símbolos nesses conteúdos para já indicar do que se trata. É muito, muito bacana. Deixa eu ver aqui onde é que está o projeto. Aqui, ó. Vou copiar a setinha e vou colar lá, tá? Vou colar aqui. Só para efeito de curiosidade, deixa eu ver aqui qual que é a letra. Ah, é o cifrão. Eu ia gastar muito tempo aqui correndo o alfabeto inteiro para saber qual que é. Muito bom. Eleganticons. E aí vou copiar nos outros, né? Ah, isso aqui é sempre um pepino, tá? Eu fiz o espaço dentro da fonte Eleganticons. Não deveria ter feito isso. Então eu vou voltar, vou abrir espaço na fonte Fira Sans, porque o espaço não corresponde a nenhum símbolo nessa fonte de símbolos, tá? Então por isso que aparece aquele rosinha e vai dar erro. Então vou colar a setinha antes de um espaço feito na fonte correta, tá? Então dou espaço, volto e colo a fonte. Aí aqui teve um problema, porque isso daqui, esse abertura texto normal, ele parece que é em coluna, né? Eu vou tirar essa coluna e vou deixá-lo numa linha de canto a canto. Vamos ver se funciona. Opa, pera lá. Transpor coluna. Coluna única. Ó, já ajudou. Só que tem uma questão aqui, porque tem que desenhar um quadrado para o aluno fazer o desenho. Então, talvez seja melhor que esse texto venha para cá, né, pro canto, e para abrir espaço para fazer aqui um quadrado, né? Talvez isso possa. Para fazer isso, eu vou usar o jeito que eu acho mais rápido, tá? Que é criar aqui polígonos com esse texto, né? Então, vou colocar esse texto aqui no canto. Tá? E aqui onde está essa instrução, que isso daqui é uma instrução para artes. Esse texto não tem que entrar, né? Então, eu vou tirar esse texto e vou fazer o tal do quadrado. Usando aqui uma ferramenta do próprio InDesign, que é a ferramenta aqui do lado do quadrado. Vou usar a cor do projeto, que está aqui cadastrada como cor 1. Tá? E eu posso, eu vou clicar aqui fora e vou usar a tecla W. A tecla W permite a gente visualizar sem esse monte de linha, tá? Para ver como é que tá isso daqui. Deixa eu voltar aqui. Aí se aperta o W de novo, ele volta para o modo de edição. Eu vou deixar essa largura aqui da linha de um ponto, mas eu vou fazer a borda arredondada, tá? Só isso que é uma característica do projeto, né? E eu também acho que isso daqui tá muito grudado aqui em cima, tá? Então eu vou tentar descer. Só que aí vai diminuir o espaço, né? Da caixa, ó. Porque tudo vai andar junto, né?
Então a caixa vai ter que reduzir de tamanho também. Enfim. Pronto. A página ficou assim. A página 6. Daí aqui a gente vai colar a página 7. Então vamos lá no livro MP. Vamos até a página 7. Aqui tem ó, respostas, né? Então tem 2 respostas. E é importante guardar a ordem dessas respostas, tá? Porque quando entrar a página, a gente vai ter que posicioná-la embaixo das perguntas, né? Como é que você vai saber qual que é? Você vai ter que ficar lendo. Então é melhor manter a posição. Essa estava em cima e essa estava embaixo. Como eu já disse, eu estou tirando essas das caixas e estou criando caixas autônomas para elas. Então, elas vão ficar aqui as respostas. Aqui começa o livro do professor, na Orientações Pedagógicas. Então, eu vou copiar do página 7 até chegar aqui no Orientações Pedagógicas. Recortei, venho aqui no livro do estudante. Eu não vou dar colar aqui fora da caixa. Se eu der colar fora da caixa, ele vai criar uma nova caixa. Eu vou posicionar o cursor aqui dentro da caixa e vou apertar, vou clicar em colar, Ctrl V. Aqui, tá vendo? Tem o cursor tá aqui. Eu clico em tipo, inserir quebra e a quebra de página. Ou uso aqui o atalho, né? Eu não sou boa de decorar os atalhos, tá? Então, essa é a página 7, né? Vou voltar lá no livro MP, porque esse quadro das orientações pedagógicas tem que ficar aqui do lado de fora, tá? E as respostas ficam aqui. Aqui nas camadas, vocês vão ver que tem uma camada aqui, reprodução do livro do estudante. Eu vou colocar todas as reproduções dentro dessa camada. Aí essa camada eu vou colocar aqui embaixo dela. Então esse texto que está aqui em cima, que são as respostas, eles vão ficar sempre em cima da página. Tá? Isso também é uma coisa boa de usar a camada, né? Porque quando a camada, se eu colocar a camada aqui em cima, quando entrar a reprodução do livro do estudante, ela vai tampar as respostas. Por isso que é muito bom deixar conteúdos que são diferentes em camadas, conteúdos especiais, como essa reprodução do livro do estudante, eu deixo aqui numa camada própria, porque daí depois eu posso colocá-la para baixo ou para cima, sem ficar dando comando individualmente em cada caixa, tá? Livro em U, gente, é sempre, se você está achando complicado, convence as pessoas a não usar, porque ele é sempre um pepino. Olha, aqui falhou o bullet, né, do arquivo. Deixa eu ver se quando clica nele ele resolve. Ó, ele está com um maisinho aqui. Eu vou usar a tecla Alt e vou clicar em cima. Ó, já resolveu. Ah, eu estou usando o Alt porque eu estou com um teclado de Windows num computador que é Macintosh, mas no Mac é Option, tá? Então, clico aqui. Opa, resolveu. Aqui tem uma caixinha, é o número coluna, esse estilo. Esse estilo, no livro digital, é super fácil de usar. Vou mostrar para vocês aqui. Você digita o número 1 e o CSS faz a caixinha verde em volta, tá? No InDesign, eu estou usando uma caixinha mesmo, de fato. Eu não sei se tem como fazer isso no InDesign, mas veio assim do livro do designer, então eu estou usando a caixinha. Eu vou copiar a caixinha do projeto gráfico, porque eu não tenho ela aqui. E aí eu só troco o número dentro. Vou usar a caixinha que está no projeto, fazendo apenas a troca, né? Aqui, ó. É essa caixinha aqui, ó. Ela está com a caixa verde e a caixa de texto em cima e está unida por um agrupamento, né? Formou um grupo. Eu vou copiar e vou colar aqui no livro do estudante. No lugar do 1, tá? Mas mantendo o... Deixa eu aumentar aqui para ficar claro. Mantendo o estilo. O estilo segue sendo número coluna,
tá? A única diferença é que no lugar do estilo eu coloquei a caixinha. E aí quando chegar no número 2 eu copio a caixinha, mas eu tenho que editar o número que está lá dentro, né? Deixa eu ver se tem mais. Não, não tem. São só essas duas. Aí aqui nas figuras eu vou inserir LE02, 03, 04, 05 e vou copiar os textos alternativos e tirar os créditos aqui para fora da caixa. LE02, LE03, 04 e 05. Deixa eu ver o tamanho deles. Nossa, estão enormes. Então eu vou usar aqui como referência a largura da coluna, tá? Ixi. Tem figura quadrada, tem figura... Vixe, isso aí tá um pepino. 3, 4, olha. De que é feito o pão de queijo? Deixa eu ver como é que eu resolvo isso. Deixa eu tirar essas imagens aqui de cima. No livro digital eu já arrumei essas imagens, elas estão todas com a mesma quantidade de pixels. Mas aqui no livro impresso eu deixei para arrumar aqui no InDesign, para aparecerem, né, mais situações diferentes aqui. Então, de que é feito o pão de queijo? E aí vem esse... Também a página tá... Né, eu acho que não preciso fazer tão pequeno assim quanto de coluna tripla. Eu acho que aqui eu poderia usar a coluna dupla, usar essa página mestre aqui de dupla coluna. Deixa eu tentar para ver. Então aí, esse daqui vem aqui. Para aumentar o tamanho, porque aqui, isso é uma coisa que eu não falei e não é óbvia para todo mundo, né? Eu tô com essa caixa externa aqui da figura, mas quando eu clico aqui dentro, no centro, que aparece esse símbolozinho aqui, eu tô clicando na figura em si e não na caixa. Então, qual que é a diferença? Por exemplo, eu posso cortar aqui essa caixa e eu tô fazendo uma espécie de corte na figura, mas a figura se mantém. Isso é uma característica muito boa do InDesign, né? Na edição de HTML a gente não tem isso. Você pode pensar assim, nossa, você cortou a imagem. Não, eu não cortei a imagem. Quando eu clico aqui no centro, ó, eu vejo que a imagem continua do mesmo tamanho. Eu só cortei a caixa que é a caixa de apresentação, a caixa que diz o que vai ser visto e o que não vai ser visto. Se eu quiser editar essa caixa, deixar redonda, ou fazer uma... Enfim, eu posso usar formas aqui para apresentar essa fotografia. Se eu clicar 2 vezes aqui na ponta, ela volta a ter o tamanho da figura. Então, eu vou ter que fazer essa edição aqui, né? E modificar. O que eu acho que dá certo aqui? Vou colocar essas 2 imagens aqui em cima e essas 2 aqui embaixo. Eu vou girando essa daqui, ó, elas 2 ficam, né, deitadas, assim, em modo paisagem. Eu acho que pode funcionar. Essa daqui não é quadrada, mas ela pode ficar quadrada, se eu quiser. Aí, para puxar, acontece o seguinte. Se eu puxar só a caixa de fora, ó, a foto não vem junta, tá? Para eu puxar tudo junto, eu tenho que apertar o Ctrl e o Shift, tá? E aí, elas vêm juntas. O Shift é para manter a proporção. O Ctrl é para que as 2 caixas, tanto a da foto dentro quanto a caixa de fora, andem. E o Shift mantém a proporção, para não esticar a imagem de um lado sem esticar do outro, né? Só que, gente, eu só tô fazendo isso porque eu vi que as imagens são enormes, tá? Isso é uma coisa importante. Quando eu inseri as imagens aqui, que eu cliquei com o botão, você viu que a imagem entrou enorme. Então, eu sei que essas imagens têm qualidade para entrar deste tamanho. Eu não estou esticando a imagem para além do que ela pode oferecer, tá? Aí, agora eu coloco a outra foto, a outra imagem aqui. E aí, eu vou esticar até ela ficar com a mesma altura da outra. Essa é uma das muitas vantagens do InDesign, que você não vai precisar mexer na foto original, né? E agora eu vou cortar aqui, pronto. Ela vai entrar com essa condição. O resto da imagem continua lá, ó.
mas o que vai aparecer é só isso, né? Aí aqui eu vou colocar essa. Vamos ver o que dá para fazer com o ovo aqui. Eu deixei com a mesma altura. E aí vou dar uma cortadinha aqui no ovo, ó. Vou deixar aqui no meio e vou cortar um pouco aqui e um pouco aqui. Pronto. Agora eu tenho as 4 figuras. Acertei como elas vão entrar. Acho que vai dar o tamanho. Se não der, eu vou ter que rever a estratégia, tá? Tô contando que vai dar. E aí eu vou colar o texto alternativo dessas figuras lá na imagem. Por isso que eu tomei cuidado para deixá-las aqui ordenadas, né? Porque senão eu perco qual texto alternativo é de qual, né? Vou retirar aqui os créditos, tá? De novo também mantendo a ordem, né? Então esse é o primeiro. Então recorta, clica fora da caixa, aí cola. Para que o texto vá para uma caixa independente. Pronto, estou com os 4 créditos aqui alinhados. Aí tem uma característica, ó. Esse estilo já chama figura coluna, tá? Ele já está programado para uma figura, para uma dupla, para uma coluna dupla. E lá na folha CSS, esse figura coluna já tem uma configuração para entrar em coluna. Por isso que eu uso uma configuração diferente do figura. O figura é uma classe lá no HTML e o figura coluna é outra classe. Calhou de em vez de eu usar um estilo de colocar uma cota aqui embaixo, eu coloquei uma legenda. E a legenda também já está distinguida, se é legenda de ponta a ponta, né, daqui do canto para o outro, ou se é legenda coluna, que vai ser em coluna dupla. O que está acontecendo aqui é que ele, tá vendo, ele entrou do Word com uma característica diferente. Alguma coisa eu fiz errado lá no Word para acontecer isso. Então, eu preciso vir aqui com o Alt ou o Option, né, clicar em cima, pronto, aí ele aplica o estilo correto, tá? Da legenda coluna. Então já está tudo muito certinho para entrar aqui a figura. Basta eu recortar a figura e colar aqui no lugar onde está esse texto, mantendo o parágrafo, tá? Eu não vou eliminar o parágrafo. Então mantenho o parágrafo. Já está dando um medo de que vá ficar muito grande, né? E a gente vai ter que cortar essas figuras. Mas deixa eu terminar para ver o que acontece com a página. Ó,
Já está organizando, vamos ver. Se essa der certo, já deu. Não sei, acho que vai ultrapassar. O que eu posso fazer? Ele não acertou a coluna, botou um embaixo do outro, então eu mudo a ordem das figuras. Ó, eu coloco toda essa... E aí você tem que copiar o parágrafo, né? Então, vou copiar o parágrafo aqui, ó, da figura com a legenda. E vou inserir aqui depois do queijo. Acho que ficou um pouco melhor, né? Aqui no queijo Minas tá... Ó, acho que ficou um pouco melhor. Deixa eu ver por que a banha de porco... Ah, porque foi pro... Tirou o estilo correto aqui. Mas deixa eu já colocar. Legenda colunas. Ah, pera lá. Deve estar alguma coisa aqui apertando. Banha de porco, legenda colunas. Ixi. Acho que ela tá... deixa eu ver o que aconteceu aqui, gente. O que eu fiz errado? Acho que isso daqui juntou com a foto, né? Pode ser isso. Ah, acho que pode ser isso. Quando eu copiei, acho que a foto e o texto foram parar no mesmo parágrafo. Acho que é isso, vamos ver. Era isso mesmo. Foi um erro meu na hora de copiar. Na hora de recortar ali a banha de porco. Eu não recortei o parágrafo, eu recortei o texto, né? E aí ele entrou na mesma coluna aqui, no mesmo parágrafo do queijo Minas. Então funcionou. Só que agora eu tenho que colocar os créditos certinhos, tá? Que é lá o primeiro aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, né? Então, esse é desse daqui. Aí aqui eu tento alinhar, Command B de bola, vou escolher inferior 1 e alinhar inferior. Pronto. Aqui o segundo, que é o do queijo. Também, ó, que bom que ele já alinha. Command B, superior 1. Aqui o do terceiro. Command B, inferior, inferior. E o último... Também, Command B, superior, superior. Aí eu tenho que ver se a página deu certo, tá? Porque eu acho que tem alguma coisa escapando aqui, né? Quando aparece esse vermelhinho é porque tem conteúdo escapando, tá? Deixa eu ver se não estourou alguma coisa. Ó, estourou uma das perguntas. Então, como que a gente pode resolver, né? Aqui em cima, eu posso grudar isso daqui nessa linha rosa, porque esse número de página vai ficar em branco quando eu mudar aqui a cor do estilo. Então, em vez de... aqui tá 5,891, né? Eu vou colocar 0 para ver. Ó, já resolveu a página. E... tá vendo? O título está encostado aqui onde ele deveria estar mesmo. E tem que considerar que isso daqui vai desaparecer, né? Quando ficar em branco. Então, eu só dei um truquezinho aqui, tá? Para resolver a página. Eu acho, gente, que apareceram aqui os elementos principais, assim, para a gente pensar no que precisa de cuidado na hora de diagramar o livro, né? Para que a gente possa ter depois um HTML tranquilo. Se não apareceram, eu vou continuar diagramando, mas agora já não gravando, porque o vídeo já está imenso. Se aparecerem, eu anoto e coloco aqui embaixo
no chat, aqui na descrição do vídeo para vocês, tá ok?